Imagina você ir em um zoológico ou um parque e acabar presenciando uma cena tão terrível, a morte de uma pessoa. E é sobre isso o nosso vídeo de hoje. A nossa história de hoje tem dois personagens centrais, e eu vou começar apresentando a introdução de cada um deles. Gerson de Melo Machado. O jovem era conhecido na região como Vaqueirinho e teve uma infância marcada por abandono familiar. Sua mãe tinha diagnóstico de transtorno mental, esquizofrenia, e a avó materna também. Ele e seus irmãos foram afastados da mãe ainda na infância. Todos os irmãos foram adotados, exceto ele, por ser o mais velho. Segundo relatos de quem o acompanhava, ele também tinha diagnóstico da esquizofrenia e vivia em situação de vulnerabilidade social. O histórico dele incluía passagens por instituições de acolhimento pelo sistema socioeducativo. Gerson nutria o sonho de domar leões. Chegou a manifestar desejo de ir para a África para isso. Há relatos de que ele já havia tentado se esconder no trem de pouso de um avião para realizar esse sonho. Também havia histórico de comportamentos de risco, após ser liberado recentemente de detenções relacionadas a furtos e atos de vandalismo. Ele apresentava relatos de que dizia querer ser preso, para ter onde dormir e comer. O conjunto dessas circunstâncias, abandono, doença mental, vulnerabilidade, mudou a trajetória de Gerson. Sua morte, portanto, expõe também falhas de rede de apoio social e de saúde mental. Muitos que o conheceram afirmam que ele nunca recebeu suporte ou tratamento adequado que precisava. Agora vamos para a história da leoa Leona. A leoa Leona nasceu e foi criada no próprio parque Arruda Câmara. Segundo informações do zoológico, ela vivia no local desde que nasceu. Leona havia convivido com os pais até a morte deles. Conviveu certo tempo com um leão macho chamado Simba, também falecido, e nos últimos anos estava sozinha no recinto. Ao longo de sua permanência no zoológico, Leona era descrita por tratadores como treinada e sociável. Há registros dela recebendo carinho de veterinários, demonstrando que ela não é cruel e nem exibia comportamento problemático. Na manhã de domingo, dia 30 de novembro de 2025, Gerson, de 19 anos, invadiu a jaula da leoa no zoológico de João Pessoa. Ele escalou uma parede de mais de 6 metros e passou pelas grades de segurança. Ainda usou uma árvore interna como apoio para entrar na área restrita da leoa, o que foi registrado em vídeos por visitantes. Ao entrar, logo foi atacado pela leoa. A chegada dele no recinto surpreendeu o animal, que reagiu por instinto, como esperado diante de uma invasão. A tentativa de contenção por parte da equipe do parque não evitou a tragédia. O Instituto da Polícia Científica da Paraíba atestou que a causa da morte de Gerson foi choque hemorrágico, fruto de ferimentos perfurantes no pescoço, provavelmente provocados pela mordida da leoa. Após o ataque, o zoológico foi fechado para visitas e as autoridades, incluindo a polícia, iniciaram investigações para apurar como foi possível a invasão até o recinto do animal. Após o ataque, a equipe do parque relatou que Leona ficou em estresse e choque, mas foi contida sem uso de armas ou tranquilizantes, graças ao treinamento e manejo técnico. Biólogos afirmam que Leona não atacou para se alimentar, algo que é apontado por internautas. Não, a leoa não estava com fome, era muito bem alimentada. Seu ataque foi por motivos de defesa. Inclusive, muitos animais, ao passar por situações de extremo estresse, como o caso que aconteceu com a leona, acabam vindo a falecer. Então sim, é uma preocupação do zoológico até mesmo com a saúde da leona, pois ela pode acabar falecendo ou ficar traumatizada com tamanho estresse, não uma situação que ela é exposta. Tanto é que após a fatalidade, Leona se afastou do corpo do homem, coisa que ela não faria se ela quisesse devorá-lo. A administração do parque e os profissionais envolvidos afirmaram que não houve cogitação de sacrificar o animal. Eles justificaram que Leona apenas reagiu a uma invasão e que ela será mantida sob monitoramento por veterinários e biólogos para avaliar seu comportamento nos próximos dias. Investigações e responsabilidades é o que se espera daqui em diante.
A prefeitura de João Pessoa, responsável pelo zoológico, suspendeu a visitação ao parque até que as investigações sejam concluídas. A abertura da investigação busca entender como foi possível a invasão, como se deu a falha de segurança, o porquê das grades e muros tenham sido transpostos e se havia vigilância ou rondas suficientes. Também será avaliada a responsabilidade institucional sobre a negligência com a saúde mental, ou com o comportamento de pessoas vulneráveis como Gerson. O caso levanta questões sobre o papel do Estado, da assistência social e de políticas públicas de saúde mental. A expectativa de que o órgão de controle e fiscalização de zoológicos ou do bem-estar animal, como o Conselho Regional da Medicina Veterinária da Paraíba, cobre melhorias nos protocolos de segurança, bem como revisões estruturais e operacionais do parque para evitar tragédias semelhantes. O caso viralizou nas redes sociais, sendo comentado inclusive em outros países. Eu gostaria de colocar aqui a opinião do biólogo Henrique sobre a situação. Vários biólogos comentaram a respeito do caso. Eu gostaria de colocar aqui o ponto de vista dele, já que ele é uma pessoa que tem autoridade no assunto. Não houve falha na segurança do zoológico. Como você pode ver, foi uma fatalidade, um caso extremamente inusitado. Tá ali a leoa dela, o cara subiu por 6 metros, uma coisa incrível, não é qualquer um que faz, tá? Ali você pode perceber o momento onde ele tá descendo por uma árvore dentro do recinto. A leoa, por sua vez, o instinto é de proteção do território, tá bom? E, cara, ele tem problemas, ele tem transtornos mentais, tinha transtornos mentais. Fato é, esse caso não deve ser reduzido a um animal violento e um homem imprudente, como tem pessoas comentando erroneamente. Pessoas debochando da morte do rapaz ou utilizando disso para poder atacar a existência de zoológicos e até mesmo dizendo que a leoa é culpada. Há vários fatores humanos e sociais que convergiram nessa tragédia. Abandono, doença mental, vulnerabilidade, negligência institucional. Quem depende de remédios controlados já precisou da ajuda de terapia ou alguma coisa do tipo envolvendo o SUS sabe exatamente do que eu tô dizendo. A demora que é para você conseguir sequer um agendamento, muita burocracia e por aí vai. Ainda mais quando você está em uma cidade pequena. Já é difícil para quem tem acesso à medicina particular. Quem dirá quem depende do sistema público de saúde? A gente sabe que no Brasil a saúde mental não é levada tão a sério. Só quem depende desse tratamento, ou tem familiares que dependem desse tratamento, sabe do que eu tô falando. O que foi comentado, inclusive, por uma mulher do Conselho Tutelar, que falou a respeito de Gerson. Eu vou deixar aqui o depoimento dela a respeito disso. Hoje, pela manhã, um jovem é atacado por uma leoa. Ele é atacado porque ele adentra a jaula do leão. Mas esse mesmo jovem, que hoje tinha 19 anos, durante 8 anos, dos 10 aos 18, ele foi atendido pelo Conselho Tutelar de Mangabeira. E, embora o Conselho solicitasse laudos porque era visível o transtorno mental, o Estado dizia que ele só tinha um problema comportamental. Será que alguém com problema comportamental entra na jaula do leão, joga paralelepípedo no carro da polícia? Não. Isso não é só um problema comportamental. Gerson precisava de tratamento que não foi oferecido a Gerson. Gerson passou por todos os acolhimentos institucionais dessa cidade. Gerson, filho de uma mãe esquizofrênica, neto de avós esquizofrênicos, mas os psiquiatras insistiam em dizer que Gerson era só um menino que não se adequava. Gerson precisava de apoio. Ele vivia uma situação de vulnerabilidade, com histórico de saúde mental, abandono familiar e sem redes de suporte efetivo. A tragédia expõe falhas profundas no sistema de assistência social e saúde. A culpa também não pode ser atrelada ao zoológico. Uma situação completamente, literalmente, não tinha como o zoológico prever essa tragédia. O muro tinha mais de 6 metros de altura, ainda por cima com cercas colocadas aos arredores. Cercas essas que são colocadas em recintos normalmente de felinos. Quem tem gato sabe que felinos conseguem pular paredes com muita facilidade. Por isso que o muro tem que ser extremamente alto e com estas cercas que ficam viradas nesse formato aqui, que evita que esses felinos conseguem pular para fora. Ou seja, o recinto todo já foi pensado na segurança. Ninguém poderia prever que uma pessoa conseguiria escalar um recinto de um leão com mais de 6 metros e entrar lá dentro. É literalmente uma ideia muito absurda para se pensar. É literalmente uma coisa que só um atleta consegue fazer. Eu mesma não consigo escalar um muro de 6 metros. E ainda usar uma árvore de apoio. Enfim, eu não consigo apontar o zoológico como culpado aqui nessa situação. E quem fala que zoológicos não deveriam existir e coisas do tipo, porque eles só existem para expor animais selvagens,
Entenda uma coisa, os animais que estão no zoológico não foram retirados da natureza. Eles têm funções importantes para a conservação, educação, pesquisa e resgate. Especialmente em países como o Brasil, onde há muito tráfico de fauna e destruição de habitats. Muitos animais que você vê no zoológico não poderiam sobreviver na natureza. Os zoológicos realizam programas de reprodução de espécies ameaçadas, criação segura de animais resgatados que não podem voltar ao habitat natural, intercâmbio genético entre zoológicos do mundo todo para manter populações saudáveis. Sem esses programas, várias espécies estariam extintas. Fora a educação ambiental, porque as pessoas aprendem melhor quando vêm de perto. Zoológicos ajudam a ensinar sobre conservação, aproximar as pessoas da vida selvagem, conscientizar sobre extinção, clima e preservação. Isso transforma visitantes em futuros protetores da natureza, ainda mais para aquelas populações que não têm tanta renda e informações. Também ajuda na pesquisa científica. Zoológicos permitem estudos sobre reprodução, comportamento, saúde, genética e nutrição. Bem-estar animal. Se aproveitar dessa situação para atacar zoológicos é burrice e ignorância, apenas. A culpa é muito menos da Leona, que apenas estava lá vivendo de boas, tranquila, quando teve o seu território invadido. Na cabeça dela, Gerson poderia ser uma ameaça para ela, mesmo que pra gente não faça sentido. Isso não tem nada a ver com um animal violento. Isso tem a ver apenas com instinto de sobrevivência e defesa. Vou dar um exemplo aqui de uma pessoa. Temos uma menina chamada Priscila. Priscila é uma mulher amável, educada, gentil, calorosa e empática. Um dia Priscila estava sozinha na sua casa. Priscila tem acesso a porte de armas. Ela estava, no momento, segurando uma arma de fogo, quando de repente um homem pula o muro da casa dela. Aquele homem, ela é uma mulher sozinha em casa. Qual é a reação de Priscila, que está com uma arma de fogo na mão? Atirar, para se defender. Independente de Priscila ser uma mulher calorosa, dócil e amável, o fato é, ela não sabe o que um homem, pulando o muro dela, um homem que ela não conhece, representa. Priscila vai se defender. Ponto. Leona, sendo um animal irracional, fato é, ela tem instinto de defesa. Todos os animais na natureza têm instinto de defesa. Se você invadir um território de um animal, ele vai te atacar. Foi o que aconteceu. Não tem vítima aqui. Tanto Gerson quanto Leona foram vítimas. Não dá pra poder apontar nenhum dos dois como errado nessa situação. Gerson era um cara que precisava de tratamento, que precisava de suporte, porque sofria com condições mentais seríssimas. E Leona, por sua vez, é apenas um animal que estava agindo por defesa. Eu acho que o grande culpado aqui nessa história é o Estado, que não deu o suporte necessário para Gerson. Essa situação poderia ter sido evitada se esse garoto tivesse o suporte e o tratamento necessário. Bom, é isso, fica aí de reflexão. Pare de comentar besteira a respeito dessa história. Pesquise melhor antes de escrever abominações na internet. Pessoas sádicas estão zoando a morte de Gerson, pessoas burras estão pedindo a morte de Leona, e pessoas mais ignorantes ainda estão pedindo o fim de zoológicos.